Olá, boa tarde, já estão aí, já estão aí, já estão aí. Tão bom, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Mulheres. Já cá estamos para iniciarmos uma bela conversa. É verdade, é sempre um prazer estar consigo aqui de segunda à sexta-feira. Eu sei. Contigo, Cláudia, é verdade. Tão azulinha e colorida. Hoje Da vem cor mais do com as sol, do céu. do sol. Ruth vem assim. A Ruth vem para se confundir com a natureza. Hoje vem em modo camaleão. Ruth vem Camaleão, assim. estou Isto é o sofá, é que vem assim. Hoje tem modo camaleão. É sempre um prazer estar aqui consigo e hoje vamos falar de um tema muito importante aqui relacionado com a parte da tema saúde. sério. Sério, sim, sério. Mas- Mas nós sempre brincamos um bocadinho, não a gozar com as coisas, mas porque não queremos que as coisas tenham um lado muito pesado. Já bem basta quando estamos a falar de doenças, de saúde, já bem basta o peso que tudo isto traz. Não precisamos nós ainda virmos para aqui trazer esse peso. É por isso que não Sim. vem uma pessoa qualquer. Exatamente, não. Temos hoje uma convidada espetacular que já conhecemos, já é da casa, e quando dizemos da casa, é da casa porque deve ser das pouquíssimas convidadas. Eu nem sei se não é a única. Olha que eu não sei se não é a Tens única de continuar para eu chegar lá. que vem aos nossos 3 programas em que conversamos com as pessoas, que vem aqui, que é a nossa convidada, é convidada das manhãs na TV e é uma convidada tão importante e séria que vem ao povo a falar. Aliás, que eu acho que foi aí que começou. Pronto, Foi. portanto, é uma convidada que nós consideramos da casa e aqui com muito conhecimento para transmitir muita informação. E hoje que vamos falar acerca do impacto das doenças degenerativas nas famílias. Degenerativas. É difícil. Degenerativo. Tem que se dizer rápido. Tinha que ser lápis. Degenerativas. Pronto, é isso. Mas antes, então, falar das nossas redes sociais. Sim, tem de ser. Relembrar que temos o nosso canal Curiacos TV no YouTube, para que não perca os programas completos, consegue aceder a programas completos para rever, não perder nada, mas também para partilhar, dar a conhecer este programa e, claro, os projetos. E é sempre programas muito divertidos, muito completos, muito recheados. É verdade. Temos sempre aqui o lado da parte da história da vida. A semana passada houve um programa, Sim. não é? Que trouxe muito impacto na nossa vida. Foi a semana passada quando estivemos na cozinha. É esse que te referes. Foi. A cozinha traz sempre impacto à minha vida. Sabia Seja fica desarrumada e que as chateia. frigideiras, o antiaderente, não faz bem à sua saúde? Exatamente, principalmente para si que é mulher. Apesar de não colar a comida, não é? Uhum. Não faz bem à comida. Ficámos aqui a falar sobre isso e sobre muitas outras coisas. Sabia que não pode, que os ovos não devem ser colocados na porta do frigorífico? Exato. Já andaste a arrumar o teu frigorífico todo outra vez? Sabia. Ainda não? Ainda não tive tempo. Pronto. Então a Cláudia está-se a referir. E os ovos todos? Exato, assim já não ficam na porta do frigorífico. Ao programa de dia 2 de março, portanto, ainda consegue andar para trás na. Lembras-te do dia? Porquê? Porque é que eu me lembro do Porquê dia? que ela se lembra do É o dia? dia que eu faço 20 anos de namorada com o meu eterno namorado. E então Bum, bum. pode ver esse programa, esse e outros que estão disponíveis também aqui na nossa playlist da Curiacos TV. Sim. É, podem ir ver os nossos programas. Foi? Eu não falei do Instagram e do Facebook, eu comecei pelo YouTube. Pronto, Olha a ok. atenção que ela me dá. É isso. Bem, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos. Já tivemos aqui a brincar. Temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa para Mulheres. Estás a aparecer aqueles na rádio que estão a falar as letrinhas. Yeah. Então, Já voltamos. passar um separador e voltamos. Então é com muito gosto que estamos aqui para apresentar a doutora Joaquina Castelão, presidente da Familiarmente, não é? Olá. A Associação de Associações. É uma federação, Federação, de exato. associações. Digo sempre isto, a federação, é esta palavra. Olha, muito obrigada, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite, é um Muito prazer estar obrigada a nós. convosco. Obrigada a nós por aceitar. estar cá connosco. Obrigada. E por já saber que nós somos assim, mas mesmo assim voltar. Claro, é um gosto estar Somos convosco. impecáveis. Então, Nós podemos falar de coisas sérias sem sem pesada. ser pesado, porque a vida já em si já é um pesadelo, às vezes, não é? Sim, é verdade. Portanto, temos que aliviar um bocadinho as coisas, falando de coisas sérias, sem criar mais angústia nas pessoas, que eu acho que isso é que é o mais importante. É passar conhecimento para que as vidas dessas pessoas possam ser mais leves.
Exatamente, e também por saberem que não são as únicas que vivem esses problemas, porque infelizmente há muitas pessoas, como qualquer um de nós, que passa por estas situações. E às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, não é? E não estamos. Não E, somos os únicos. e Podemos aliás, nos sentir sozinhos porque temos dificuldade em partilhar o problema com as pessoas que nos são próximas ou porque efetivamente não nos dão aquela atenção que nós gostaríamos de ter pelo trabalho penoso que temos. Mas não estamos sozinhas, nunca podemos pensar que estamos E sozinhas. aliás, quando a pessoa pensa que está sozinha, que é a única, que só a mim é que me acontece É isso, isso. porque é que me aconteceu a mim, já é um pronúncio para algo, para não conseguir resolver a situação e não ultrapassar também, não É é? verdade, e é importante perceber que talvez precise de ajuda especializada, não é? Uhum. Porque eh, o sofrer emocional, a a dor que nós sentimos, a tristeza, a angústia, isso traduz também numa doença e que precisamos de Claro. ter cuidado e também de tratá-la, conforme vamos ao médico para tratar um problema, por exemplo, de enxaqueca, ou eventualmente a pessoa depois de fazer uma bateria de análises, Hum. o médico diz-lhe, olha, tem o seu colesterol um bocadinho alto, tem que controlar, tem que começar a fazer medicação, ou tem outra qualquer doença orgânica que tem tratamento, mas que às vezes nos acompanha para a vida. O mesmo acontece com o adoecer mental. Temos que ter atenção, temos que procurar ajuda especializada, através do nosso médico de família. Se não temos, temos que tentar que alguém nos atenda e seguir um caminho ideal para começar-se a sentir melhor. Porque se a pessoa estiver não se sentir tão triste, tão angustiada com o problema que a está a afetar, sei lá, há tantas situações que podem acontecer na nossa vida que nos fazem às vezes Claro. ter esses períodos mais tristes. Se vemos que passa um mês, 2 meses e continuamos a nos sentir na mesma ou até piores, por favor, procurem Tem que ajuda, procurar porque ajuda. há resposta para esse, conforme há resposta para qualquer doença orgânica, há resposta, há tratamento e não custa nada. E nós sentimos, a partir do momento em que somos bem diagnosticados e começamos a fazer o tratamento, nós sentimos uma leveza de espírito, uma disposição diferente, um acordar com mais entusiasmo, a paciência que temos que ter para cuidar dos nossos filhos, se são pequeninos, ou dos grandes, ou dos nossos maridos, ou dos nossos companheiros, ou dos nossos pais, ou o inverso também, os Nós pais próprios, relativamente sim, aos sim. filhos, é muito importante. É muito importante. Então, doutora Joaquina, fale-nos aqui do seu percurso e como é que surge aqui esta federação, não é? Olha, esta Federação de Associações de Famílias de Pessoas Sim. com Doença Mental surge precisamente porque eu tenho um problema desses na minha família. Uhum. Eu tenho só uma irmã, uma única irmã, que há cerca de 30 anos já lá vão, não é? Já lá vai muito Tinha tempo. 20, Por isso é que é expert aqui destas situações, porque é, já as vive há muito tempo. já as vivo há muito tempo, já passei por todas as situações relacionadas com o viver e conviver com uma pessoa com doença mental, assim como com pessoas de mais idade, com doenças que nós vulgarmente dizemos que são degenerativas e que Sim. o que nós sabemos é que é, por exemplo, é a demência, é o Parkinson, é o Alzheimer, aqueles nomes que nós ouvimos falar muitas vezes e que são relacionadas com doenças que aparentemente estão mais relacionadas com o avançar da idade. Uhum. Mas às vezes não é, não é? Às vezes pode não acontecer. Claro que é mais normal e natural que surjam nas Sim, pessoas é mais dos 65 anos, dos não é? 60, 65 ou Uhum. até um bocadinho mais tarde, mas a doença mental também pode surgir só nessa idade. Um problema, a pessoa pode ter pela primeira vez uma situação de crise ou furto, ou o que nós chamamos de surto psicótico, aos 60 ou aos 70, e até aí levou uma vida normal, mas houve qualquer coisa que fez lá um clique numa altura, por A alguma pessoa ficar assim. por uma situação que viveu, uma situação de stress, uma perda, enfim, uma arrelia muito grave, vários fatores que podem condicionar, portanto, para isso. Mas voltando aqui à minha situação, a minha irmã tinha 28 anos quando teve o primeiro surto, depois de fazer uma licenciatura e já estar a trabalhar, que ela era professora do ensino secundário. Infelizmente foi diagnosticada com uma doença mental e à medida que os anos foram passando, a doença evoluiu de uma forma negativa. Não se tratava de uma doença mental
ligeira ou moderada, que com o tratamento passava, mas numa doença mental crónica que precisa de tratamento para a vida. Mas há tratamento, é importante passarmos esta mensagem para as pessoas. Mesmo aquilo que parece muito mais complicado, há tratamento. Temos é que procurar. Quanto mais cedo se começar a tratar, mais hipóteses tem de levar uma vida. Por muitos anos levar uma Sim. vida com normalidade e sendo útil à sociedade e não sendo um peso para a família. Isso aconteceu com a minha irmã, felizmente, durante uns anos, mas por força das circunstâncias o diagnóstico dela era de esquizofrenia paranoide e foi uma pessoa que nunca aceitou de bom grado seguir o tratamento. E esse é um dos problemas que normalmente acontece e acontece a todos nós. E que é difícil, mesmo quando é isto das doenças degenerativas, estamos aqui a falar em paralelo, mas sim. vem falar da sua experiência, da Claro. experiência que tem com a associação, com a federação e com todos estes trâmites Pois. legais que vai fazendo ao longo destes anos, mas é isto que acontece com muitas pessoas, não é? De repente há um diagnóstico e ao princípio a pessoa não quer aceitar aquele diagnóstico. Não quer aceitar, porque a doença do foro mental é sempre ainda vista assim como um tabu muito grande, que a sociedade não aceita também, ainda atribui estes problemas, enfim, ao oculto, que não é nada. Portanto, infelizmente é uma doença do cérebro, conforme é o problema das demências, do Alzheimer ou do Parkinson, que aparecem mais tarde, depois dos 60, 65 anos ou 70, mas que é uma doença do foro mental e que precisa de ser tratada e diagnosticada. Isso é muito importante. Não devemos parar, não devemos ficar sem o acompanhamento adequado, está a ver? E seguir o tratamento, porque assim é a mesma coisa que acontece com uma pessoa que sofre de diabetes, que tenha um problema de controle, enfim, do açúcar no sangue. Tem que E a fazer, medicação? tem que fazer análises regulares. Tem que fazer a medicação adequada em função da produção que o Que organismo as faz. análises dizem, lá está, tem que fazer as análises para ver como é que está. E depois o médico vai ser- ajustando a dose da medicação que é necessária para aumentar a produção de insulina ou diminuir. Portanto, neste caso, ou se sofre de uma insuficiência cardíaca, tem que passar a fazer, por exemplo, um hipertensor, um controlador da tensão arterial, ou se tem um problema, por exemplo, de asma também, não é? Tem alturas do ano em que está mais sensível e que tem que fazer o tratamento, não é? Portanto, é a mesma coisa. Nós temos que nos consciencializar é que é uma doença que precisa de tratamento. E seguir em frente. Mas voltando, portanto, a minha experiência resulta daqui. Os meus pais na altura eram vivos ainda e ajudavam, portanto, no acompanhamento, mas eu acabei por ter que estar sempre presente, porque realmente para os pais que vivenciam um problema de saúde mental grave de um dos filhos, difícil, é não é? muito angustiante. Os pais sofrem muito, não estou a dizer, eu como irmã também, mas são sentimentos um bocadinho diferentes. Sim, Porque nós, enquanto pais, projetamos nos nossos filhos tudo para a vida. Melhor. o melhor para a vida, não é? E a partir do momento em que há um diagnóstico assim, nós sabemos que há enfim, algumas etapas da vida a pessoa não vai, eventualmente, não vai chegar a essas etapas, Não vai viver, ou pelo menos não vai viver viver com a mesma qualidade de vida, não é? Pronto, eventualmente o casar, o ter filhos, não significa que não possa ter, não é? Sim, Mas pronto, claro. há ali algumas coisas. O exercício da atividade profissional também, a partir daquele momento a pessoa precisa de um apoio, enfim, de um acompanhamento e a família nesse aspecto é muito importante. Mas a família também tem que estar bem, não é? Porque senão depois também há mais gente doente em casa, não é? Como é que é a doutora Joaquina que viveu isto do outro lado, ou seja, é uma pessoa da sua família? Sim. Como é que é este impacto? Já nos explicou nos pais, Nos pais nos irmãos que sim. ficam, às vezes, quando falando aqui das doenças degenerativas, são os filhos, porque lá está, aparecem mais, são os filhos, são os netos. Como é que é aqui? Não é fácil. Nós temos que encontrar, cada um de nós, perante estas situações, tem que encontrar formas de não se deixar abater emocionalmente, não perder o gosto pela vida e pelo cuidado que temos que dar aos outros. Isso é muito importante, a nossa capacidade de resiliência é muito importante. Nós trabalharmos isto e pensarmos sempre, como nós começámos inicialmente, que todos nós, à sua maneira, temos os nossos problemas. Temos que viver e conviver com os nossos problemas. É normal. Uma vida, corpo são e mente sã é um clichê muito importante.
mas se fôssemos fazer um levantamento, um questionário Claro. a nível mundial, nós íamos ver que realmente são muito poucas as pessoas que Realmente conseguem, vivem isso. vivem ao longo da sua vida de uma forma plena, com mente são e corpo são. Nós temos momentos na vida e passamos fases, não é? Desde que nascemos até que morremos. E é importante nós consciencializarmos disso, não pensarmos que somos nós que só temos o problema, não acharmos que eventualmente não iremos ultrapassar a situação. Tudo é ultrapassável, Sim, porque enquanto cá às vezes a estamos. pessoa quando sente este impacto e não estava preparada, ou Ninguém. às vezes já está preparado, Sim, mas está sempre à espera do melhor, não é? Isso é bom, mas quando tem o impacto, a pessoa não vê ali um futuro à frente, não é? tem E isso é, é, é ainda mais inibidor para conseguir é. viver uma vida A melhor. pessoa vê o futuro, mas vê um futuro negro, Muito negro. um futuro, um Acabou-se a vida. futuro, Tem que ficar. pois, a pessoa deixa de ter alegria, por exemplo, para comemorar os aspectos positivos que vai alcançando, a nível pessoal, a nível de profissional, até enfim, a comemoração dos aniversários dos familiares e assim, portanto a pessoa começa a a sentir-se desgostosa, não é? E isso nós temos que tentar ultrapassar isso e viver, enfim, o melhor que pudermos, não é? Porque isso depois também a nossa angústia e a nossa tristeza eh, transmite-se Passa-se para o outro lado transmite-se às também. pessoas que convivem connosco. Por mais que se tente esconder, isso é visível e depois também vai contribuir para que quem está à nossa volta, não é? Também passe a sentir o Uhum. impacto, enfim, dessa sobrecarga da doença e do ter que, por exemplo, prestar cuidados aos familiares que deles necessitam, não é? Falou aqui muito da importância de ter um apoio. Sim, Que tipos de apoios e que apoios é que existem? é assim, quando nós falamos em apoio e apoio especializado, é importante eh, que sejam, em primeiro lugar, um especialista de medicina. Uhum. Quando nós falamos nisto, temos consciência, e eu própria tenho consciência, porque com o trabalho que faço na Federação, temos consciência de que realmente há uma boa fatia da população que ainda não tem o seu médico de família. Pronto. Pois. E isto é um E que o problema. estado da nossa saúde está lastimoso, não é? Exatamente. Infelizmente, o nosso Serviço Nacional de Saúde Parece que também está com uma doença degenerativa. eh, e com dificuldade em combater, em se Sim, combaterem os sintomas graves, claro. não é? Quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, há quase 50 anos, foi com boas intenções e ainda bem que assim foi, Uhum, porque era, conforme diz a nossa Constituição, todos nós temos direito à saúde uhum, e também direito ao acesso a cuidados de saúde claro, adequados claro. através do tal Serviço Nacional de Saúde, tendencionalmente gratuito e universal. Isto quer dizer que é para Que é todos. para toda a gente. Mas infelizmente a população foi crescendo ao longo das décadas, não só, enfim, ainda que os nascimentos em Portugal se diga que têm vindo a reduzir, o que é certo é que Nós recebemos muitas nós pessoas de fora. recebemos muitas pessoas que imigram para Portugal. E que são importantes, porque fazem girar a nossa economia e essas Exatamente. coisas E todas. é bom sinal, temos aqui bons Sim, profissionais de saúde. exatamente, sim. Não, e a questão é que nós realmente é importante que realmente o nosso país vá acolhendo realmente pessoas em idade ativa que são produtivas, porque nós também começamos a ter escassez de mão de obra em algumas áreas, não Algumas é? áreas, é E daí verdade. a necessidade também de termos a importação de mão de obra qualificada. E as pessoas têm direito a uma vida digna e a um trabalho e tudo. Mas aqui a questão é que o aumento da população, num certo sentido, não foi acompanhado do respectivo aumento Dos dos saúde. serviços e dos recursos humanos afetos a esses serviços de saúde. Uhum. O problema está aí, portanto, há uma carência de recursos humanos em algumas áreas da saúde que é alarmante e também em determinadas regiões do país. Uhum. E o que nós vemos é que em relação à medicina geral e familiar, que na realidade é
É a primeira porta, não é? A Para onde primeira as pessoas porta de têm que entrada. entrar para pedir todos os apoios, Exato. nomeadamente aqui relativos à parte da saúde, não é? A todas as áreas da saúde, não só para fazer o diagnóstico da doença, para o tratamento da doença, Uhum. e quando são doenças muito específicas que o médico de medicina geral e familiar não consegue responder, porque é normal que não consiga responder, de encaminhar para os médicos da especialidade. Claro. Normalmente estão indexados aos hospitais, portanto, de cada região. Falhando essa porta de entrada, portanto, a resposta, o acesso ao médico de família, claro que é mais difícil o acesso aos cuidados, a todos os cuidados que as Claro. pessoas precisam. E na área da saúde mental, é gritante porque nós temos boa legislação, tivemos um Plano Nacional de Saúde Mental já em 2007, que previa realmente a criação e desenvolvimento de um conjunto de Uhum. respostas e de serviços, mas que por falta de investimento por parte do Estado, isso não aconteceu. O mesmo também acontece noutras áreas da saúde, mas aquela em que eu Claro. mais me foco É na saúde tem a ver com a mental, saúde sim. mental, e a saúde mental, neste caso, é bastante abrangente. Portanto, abrange eventualmente também as doenças degenerativas do foro mental, Exatamente. como o Parkinson, O o Alzheimer. Alzheimer, enfim, e outras doenças análogas e similares. Porque não há dúvida que a psiquiatria é fundamental no tratamento destas doenças. A psiquiatria, a par, por vezes, em alguns casos, da neurologia, da E psicologia, mas é uma combinação. O tratamento deve ser uma resposta combinada. E que muitas vezes estas doenças, algumas já se vêm sentindo, cada caso é um caso, outras, nomeadamente por causa da questão da idade, por uma infecção, por uma coisa que despolutou ali, de Sim, repente aquilo toma proporções galopantes, ou seja, um dia a um dia e passado 2 semanas é, a pessoa é quase irreconhecível, não é? porque depois nós às vezes também. E isto para dizer que é preciso uma resposta rápida. Exatamente, é uma resposta rápida, mas o que nós aconselhamos as pessoas é que não desistam dos seus direitos, que não têm médico de família, vão na mesma ao seu centro de saúde e digam: olha, eu preciso ser consultada, eu estou com sintomas alarmantes que eu preciso de ser avaliada e ser diagnosticada e tratada. Portanto, e dizem, segundo dizem, há a possibilidade das pessoas marcarem para outros médicos que Uhum. fazem estas Uhum. consultas de Sim, reforço. sim, sim. Agora, é importante é que nós, enquanto cidadãos, também consigamos e saibamos exigir os nossos Os nossos direitos. direitos, Claro, exatamente. de uma forma educada, de uma Vai forma. sempre haver Isso é alguém bom que diz que referir, uma primeiro. forma Pronto. educada. Não vale a pena irmos para o centro de saúde gritar com as pessoas que lá trabalham, com as Sim, pessoas que estão no atendimento, porque eles, coitados, também não têm culpa, não é? sim. O que nós devemos é demonstrar a necessidade que temos de ser atendidos, ok? E de ser consultados. E em resultado dessa consulta, também termos a noção de que é importante, na oportunidade que temos dessa consulta, referirmos os sintomas que temos. Sejam eles aqueles mais disparatados que nós possamos considerar disparatados. Mas que a pessoa se sente alguma coisa Por estranha. exemplo, olha, eu já não ando a dormir mal há não sei quanto tempo, eu acordo não sei quantas vezes na noite, sinto que ando muito angustiada, muito triste, eu não tenho força anímica. Tudo isto deve ser referido ao médico, para ele perceber que a pessoa está a evoluir num quadro do adoecer mental. Uhum. Ok? E em vez de se deixar cair, Já ter que ser ajudado já numa Erguer-se, situação sim. muito mais à frente. é importante isto. E é importante também não termos vergonha de referirmos ao médico, mesmo que seja a primeira vez que estamos a falar com eles. Olha, eu tenho tido todos estes sintomas porque eu passei por uma situação há um mês, ou há 2, ou há 4, ou há Eu um fui ano, ou não sei quantos, diagnosticado, sim. que realmente me deixou assim. E são situações como, por exemplo, problemas nas relações entre marido e mulher, problemas entre pais e filhos, que às vezes são coisas que se vão avolumando e que deteriora a relação entre as pessoas, a perda de um familiar ou de um amigo que nos era chegado, problemas no emprego, porque as pessoas com quem trabalhamos pronto, estão próximas de nós, não valorizam o nosso trabalho, ou são pessoas muito cáusticas. Portanto, há sempre qualquer coisa que desencadeia
situações de mal-estar, não é? De mal-estar. E é importante nós sabermos, termos coragem para falar nisso. É muito fácil dizer assim, estou com uma dor de cabeça há não sei quanto tempo, olha, não sei o quê, ando aqui com uma dor na anca, sim. olha, tenho aqui qualquer Qualquer coisa coisa assim. no peito, eu sinto aqui um caroço. Pronto, aquelas coisas que normalmente nós não temos vergonha de dizer e que dizemos logo, relacionado com a nossa Saúde mente, mental. omitimos muita coisa. E isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Porque o médico está ali para nos ajudar, mas ele só nos pode ajudar se perceber Se falar, qual é sim. o foco do problema. Uhum. E falando aqui sobre o apoio, que não necessariamente este apoio continua a ser na área de saúde, não é? Mas o apoio que existe, nomeadamente as associações que fazem Sim, parte da federação, não é? Que apoiam pessoas que estão em situações semelhantes, não é? sim. Qual é a importância disto? A pessoa não ficar sozinha. A importância primeiro que tudo, nós somos muito, solicitam-nos muito a informação. Uhum. Normalmente, não propriamente a pessoa que está mais doente, que está a passar por. Pronto, porque às vezes Mas até a quem pessoa está que à está volta doente dele, nem o tem noção, irmão, não é? a irmã, o marido, a esposa, o pai, o filho, o tio, o primo, portanto, pessoas Uhum. próximas que relatam situações que vivem, às vezes há anos, com um familiar e que esse familiar, ao longo dos anos, acabou por nunca fazer bem o tratamento, a família foi sempre dando-lhe um pouquinho de colo e sempre protegendo naquele casulo, Uhum. mas isso por um lado é bom, por outro não, porque a pessoa deixa de saber viver em sociedade. Claro. E quando deixa de ter um dos suportes familiares, porque a vida é assim, não é? Quando parte o pai ou a mãe, ou enfim, ou a esposa ou qualquer coisa, a pessoa fica mais desamparada, deixa de ter suporte familiar. E muitas situações que nos chegam são dessas situações das pessoas em que os pais davam apoio a um dos irmãos que ao longo da vida sempre mostrou problemas de saúde mental, mas que eventualmente acabou por ser sempre seguido em médicos particulares por vergonha e chega a esta altura da vida com 50, 60 anos, sem suporte familiar. Os irmãos veem-se aflitos porque não sabem que respostas é que há. E ele, o que é que acontece? Não tem qualquer registro no nosso Serviço Nacional de Saúde. É um doente que aparece ali pela primeira vez, ainda que tenha um histórico de vários episódios, enfim, graves e assim, não é? Por isso é que nós aconselhamos as pessoas a recorrer sempre ao Serviço Nacional de Saúde. Para haver este histórico e depois Para poder ver ter o histórico e direito para a mais. poder ter resposta adequada. Está a ver? Porque não quer dizer que uma pessoa não possa começar a ter a resposta adequada aos 50 ou 60 anos, mas com um histórico para trás, às vezes bastante pesado, Uhum. acaba por quase começar do início, não é? Porque não, os profissionais que vão começar a tratá-lo têm o relato da família que diz que já teve isto, já teve aquilo, já teve aquilo outro, mas depois é preciso consolidar, não é? Uhum. Porque nós temos que compreender que o especialista também não pode fazer o diagnóstico só com base naquilo que lhes é Naquilo que lhe é transmitido, dito, Claro, tem que haver sim. mas provas, naquilo não é? que ele Sim, observa sim, 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 e claro. acompanha do doente. O apoio que nós temos é mais de passar a informação, de informar as pessoas onde é que podem recorrer, como é que devem, portanto, as respostas que existem, que infelizmente são escassas, não conseguimos ainda ter, o Estado ainda não conseguiu dotar os serviços de recursos humanos suficientes para poder acudir a todas as pessoas e E que depois tipo de respostas é que existem? O que é que há que as pessoas existem, podem portanto, recorrer? primeiro as consultas da Sim, especialidade, claro, pronto, de psiquiatria ou de pedopsiquiatria, porque nós também sim, temos casos de crianças e crianças, sim. adolescentes que cedo começam a manifestar alguns problemas e é importante que os pais estejam alerta. E neste caso, na área da pedopsiquiatria, é importante que os pais também tenham apoio a nível dos especialistas, porque se a criança tem um problema, eventualmente é porque no ambiente familiar, eventualmente alguma coisa ela notou de diferente e, portanto, começou também a sentir-se afetada, ou porque na escola não é bem aceito ou porque o seu rendimento escolar é abaixo do normal e acaba por ser um bocadinho posta de lado, não é posta de lado, mas quer dizer, não lhe é dada tanta atenção pelos professores, por Claro, exemplo. claro. Há vários fatores que podem influenciar aqui
o desenvolvimento emocional e mental da criança e do adolescente. E neste caso a família é muito importante ser apoiada para poder corrigir algumas das Claro. situações que poderão ser a causa enfim, da manifestação da criança. Depois existem, a nível dos hospitais, claro, há vários tipos de respostas, portanto, pode ser uma resposta só com tratamento farmacológico, com os comprimidos, com as injeções, mas pode também haver a possibilidade e a necessidade de contrabalançar o tratamento com os medicamentos com intervenções psicoterapêuticas. Por exemplo, as consultas de psicologia a par de psiquiatria. Por exemplo, o desenvolvimento de atividades de reabilitação no hospital-dia, com intervenções multifamiliares, com intervenções individuais com o doente e também coletivas com o doente. Depois, há também uma outra fase que poderá ter necessidade de uma resposta naquilo que nós chamamos a rede de cuidados continuados de saúde mental, Sim. que é integrar uma resposta que dura um determinado período, pode ser 1, 2, 3 anos, mais coisa, menos coisa, por exemplo, numa residência de treino de autonomia, para readquirir as competências que foi perdendo para saber gerir a vida, para saber viver em comunidade, partilhar refeições, partilhar tarefas da casa, por exemplo, não é? E há ali um período em que é acompanhada por uma equipa multidisciplinar no sentido de readquirir, enfim, as atividades de vida diária normal. Ou até a atividade profissional, que é muito importante, porque nós podemos ser produtivos mesmo como sendo portadores de uma doença mental, não é? Pronto, não, nada impede isso. Agora, temos é que tentar encontrar a solução e respostas que nos ajudem a reabilitar e a reintegrar, não é? E a não ser um peso à sociedade, não é? Porque todos nós podemos ser úteis e temos que ser úteis. E em relação aqui à família, porque imagina, a família agora se calhar há uma pessoa que tem que ser acompanhada, não é? A E a pessoa tem que família trabalhar, mas não pode trabalhar porque é isto. Que apoios é que existem? A pessoa quer trabalhar, mas se calhar não se concentra a trabalhar porque está preocupada. Portanto, são aqui várias coisas que são são, necessárias. sabe Os que danos colaterais, é vamos aqui falar. exatamente a questão dos danos colaterais, principalmente no elemento da família que assume o cuidado, este é Cuidador aquele que se informal, não é? preocupa mais com o acompanhamento da pessoa, que às vezes tem que faltar ao emprego para poder ir às consultas com ele, porque estas pessoas muitas vezes precisam de apoio, apoio emocional, porque não são, nas primeiras fases, se calhar não se sentem bem sozinhas, e depois o familiar também não sente bem que ele vá sozinho, em que a pessoa vá sozinha para poder acompanhar a evolução e falar com os profissionais de saúde sobre a situação, sobre a evolução que está a acontecer, positiva ou negativa, porque às vezes pode acontecer ter que se fazer uma reavaliação, porque qualquer tratamento precisa sempre de um período de experimentação para Sim, ver se resulta, não funciona. é? Isso acontece com qualquer coisa, por Sim, exemplo, claro. nas crianças, por exemplo, quando têm aquelas infecções recorrentes, Sim. às vezes o antibiótico que o pediatra receita, às vezes Não funciona, tem que pois, se tem que se ajustar, tem que ser outro. ajustar, tem que se mudar, e o mesmo acontece com a doença mental. Nós costumamos dizer que na família está o doente oculto, que é a pessoa que faz de tudo, como sabe, não é? Porque nós também não nascemos ensinados e muitas vezes fazemos por tentativa e erro, que faz de tudo para ajudar o seu familiar, mas que acaba por também adoecer, não com a mesma doença da pessoa, e que não recorre a apoio também. E é bem importante que o familiar tenha consciência que ele próprio também pode precisar de cuidar da sua saúde mental. Que há benefícios em acompanhar a pessoa e a pessoa sentir-se, o doente, Sim. vá lá, o doente mental precisa da família, precisa deste Precisa cuidado. de família ou de alguém significativo, Sim. alguém próximo, quer dizer, que às vezes já não há família, mas há um amigo, há um companheiro, há uma companheira. Mas se a pessoa, se o facto de agora estar a cuidar daquele doente mental, a outra pessoa está a abdicar também da sua saúde mental, da sua família, da sua vida. Como é que é isto? Porque também há complicado. danos, não é? Há Há os danos, tais danos. aos danos para essa pessoa que na realidade deixa de ter vida própria, porque para nós podermos acompanhar uma pessoa com doença, seja ela qual for, nós prescindimos um bocadinho da nossa vida própria e eu sinto isso e realmente não é fácil, porque nós continuamos a ter uma vida, continuamos a ter uma família de cuidar.
temos filhos, no meu caso já tenho netos, a quem tenho que também, Sim, com quem tenho que conviver e prestar assistência. E, portanto, não é fácil conciliar todas estas, enfim, todas estas tarefas, o entre que é que aspas. seria o conselho? Para a pessoa nem por um lado se sentir, "Oh, vou-me só focar nas minhas coisas e abandonar o outro, não sentir que abandona, mas também não sentir que também não vivo isto porque estou só a viver aquilo." Nós às vezes temos dificuldade em partilhar as nossas responsabilidades. E achamos muitas vezes que só nós é que somos capazes de cuidar. Isso acontece principalmente muito com as mães. Só eu é que sei, mais ninguém sabe. E, e eu aconselho as pessoas nessa situação a aprenderem a partilhar as responsabilidades, com alguns riscos. Mas esses riscos às vezes só estão na nossa cabeça, a nossa insegurança. Achamos que eu não vou dar esta responsabilidade ao meu marido ou ao filho mais velho porque não é capaz. Não, temos que também partilhar a responsabilidade com o agregado familiar. Claro que se as crianças são pequeninas não o podemos fazer, mas eu vou-lhe dar o exemplo. Um exemplo pessoal. Eu neste momento já tenho 3 netos. O mais velho tem 14 anos, fez 14 anos agora em janeiro e depois tenho uns gêmeozinhos que fazem 12 anos agora em março. Claro que até uma determinada altura eles estavam todos muito dependentes uns dos outros e de nós, avós Claro. e pais. Mas nós tentámos educá-los e sensibilizá-los para que ir assumindo responsabilidades a pouco e pouco. E o de 14 aninhos, por exemplo, já, claro que isto tem que ser, requer tudo uma aprendizagem, e não é um dia, nem não é uma, nem duas, nem 3 vezes. A partir dos 10 aninhos, nós começamos a criar-lhe alguma autonomia, levando, por exemplo, à escola, indicando-lhe todo o caminho, o percurso a fazer, indicando-lhe o transporte, isto é em Lisboa, o metro que tem que apanhar, Sim, e várias vezes fizemos este trajeto com com ele, ele, sim, que não é fácil, mas tem que ser, não é? claro. Ah, ao fim de uns meses, ele começou a dizer: Olha, eu hoje quero ir sozinho. Não é? Claro que à noite nunca anda sozinho, mesmo agora. Sim. Portanto, e foi difícil para nós, para mim e para os pais, Agora deixar. aceitar. E devo-lhes dizer que as 2 ou 3 primeiras vezes nós íamos um bocadinho atrás Para Pronto. controlar. para ver se realmente ele não se perdia. Portanto, às vezes os medos somos nós também que os criamos, que achamos que a pessoa não é capaz. Não sei se me faço entender. Sim, sim. Os mais novinhos já estão a fazer esse percurso. Claro que quando eles vão sozinhos de manhã para a escola, nós ficamos sempre um bocadinho ansiosos. Ainda hoje, com o mais velho, nós continuamos assim um bocadinho ansiosos, mas temos que dar o benefício da dúvida e acreditar que eles são capazes. E para isso há o telemóvel. E não custa nada nós termos mais ou menos, ou mandamos uma mensagem assim: Olá, tudo bem, já estás na escola, ou vice-versa, está a ver? Portanto, isto Isto também. para ajudar a partilhar e a pessoa não ter o peso todo sobre si. Isto acontece, por exemplo, com o cuidado que nós damos aos nossos familiares doentes. Fazer os outros que estão ao nosso lado assumir também alguma responsabilidade. É importante, porque senão cai tudo sobre nós. E se nós não soubermos partilhar estas responsabilidades, a primeira coisa é assim: não são capazes, só eu é que sei. Não, vamos fazer experiências, vamos ver desafiar, que dão. para podermos também ter algum bocadinho para nós também precisamos de cuidar de nós, também precisamos desanuviar, também precisamos de vez em quando tomar um cafezinho com a nossa amiga ou o nosso amigo, ou com o nosso companheiro ou a nossa companheira. Sim, sim. Ah, Pequenas mas coisas que fazem toda a diferença. Exatamente. Ah, porque senão também passamos a ser escravos de uma situação e ficamos muito, 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 muito afetados. E depois também não conseguimos resolver as nossas situações e também a nossa vida, a nível pessoal e a nível da outra família, também fica Fica. muito afetada. O Sim. que há hoje em dia para os tais cuidadores informais, não é formais? Olha, os cuidadores informais São estas pessoas, não é? Para explicarmos, são estas pessoas que cuidam. somos todos nós, sou Sim. eu, são os outros, São os filhos, os são os outros netos, são os pais, pais, os outros são filhos, irmãos. primos, irmãos, tios, enfim, que assumem o cuidado. Realmente, a nível do governo, em 2020 foram criadas as primeiras medidas de apoio ao cuidador. Mas ainda há relativamente poucos dias
Já foi há uns 3 ou 4 mesinhos, eu estive num encontro de cuidadores informais, com a presença da senhora Secretária de Estado da Inclusão, que é uma pessoa excepcional, e com o senhor Presidente da República. E as promessas são sempre bonitas e boas. E a vontade de resolver também me parece. Agora, o que é que falta? Falta realmente adequar a legislação que saiu em 2020 para que mais pessoas possam ser abrangidas, Sim. porque realmente dizem que existem Quem é que são as milhares de pessoas que cuidadores. podem ser abrangidas de momento? Neste momento não Sim. chegam a 2.000. As Mas- que estão a beneficiar de alguns Mas apoios. e o que é preciso, sabe ou não? Sei mais ou Sim. menos. É preciso que o nosso doente seja uma pessoa totalmente dependente, que tenha direito a uma terceira pessoa, que é o que dito na Segurança Social, sabem o que é, quer dizer, que é um apoio pecuniário que é dado para o cuidado da Direito a terceira. terceira pessoa, isso não sei. Sim, sim, é verdade. Mas na Segurança Social isso Há um direito à terceira pessoa. dependendo do grau de deficiência da pessoa que Sim. está, neste caso tem que ser uma pessoa mesmo com uma demência muito grave, acamada e assim. O que não Sim. acontece com a doença mental, porque Pois. na maior parte dos doentes mentais as pessoas felizmente não ficam afetadas da parte motora, Motora mas é da só, parte mas na cabeça. cognitiva, Sim, pronto. mas uma pessoa que anda daqui até ali e já não se lembra do que fez aqui, é uma pessoa que É um não perigo. pode cozinhar. Quer dizer, Que não pode até conseguir Mas que não cozinhar, mas não cozinha. sabe que horas é que são para cozinhar, não se lembra se tomou os medicamentos que precisa, não sabe se hoje é segunda-feira ou domingo. Quer dizer, é quase mais E eventualmente dependente que o meu filho que tem 8 anos. Exatamente, e eventualmente até faz com que a meio de madrugada queira se levantar, queira sair para ir Para fazer qualquer coisa porque e acha que na cabeça dela tem que fazer, portanto. porque não tem sentido de oportunidade, É não é? verdade. Pronto, eventualmente é à 1 da manhã ou às 2 da manhã que se lembra de fazer as chamadas para o resto da família, a dizer que está em crise, que está a sofrer, que ninguém lhe dá o apoio, porque também acontece isto. Sim, sim, Também sim. acontece que muitas vezes a pessoa Porque que perde a noção. não tem a noção e torna-se acrítica, portanto não tem consciência do seu estado de doença, não é? E portanto ao não ter consciência de que está doente, há muita coisa que faz, enfim, de uma forma inconsciente Mas, e por isto exemplo, uma pessoa assim não é considerada 100% dependente. não, não é, infelizmente não. E depois tem em conta também o rendimento do agregado familiar per capita, portanto, há uma série de condicionalismos para que a pessoa cuidadora lhe seja atribuído o estatuto de cuidador informal principal, porque só o cuidador informal principal é que terá direito a umas subvenções pecuniárias, não é? Mas que mesmo assim são insuficientes para cuidar, porque se essa pessoa tem que deixar de trabalhar, não é com essa pensão pecuniária que o Estado Vai lhe conseguir atribui viver, não é? que vai conseguir viver e também ah, ah, alimentar e cuidar do seu familiar que está doente, não é? Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer, há uma luta muito grande por parte dos cuidadores informais a nível geral, no sentido de alterar isso. Porque nós ouvimos o Estado dizer que tem milhões para os apoios aos cuidadores informais, mas a lei que tem criada e à qual obedecem as regras de atribuição é de tal maneira tão afunilada que está a ver o funil, está aqui, mas só passa uma coisinha de cada vez. Sim, Portanto, sim. e são muito poucas Claro, porque há outras as coisas pessoas. importantes para fazer com esse dinheiro e que, pronto. O- Não, lá está, isso é o programa da noite. Eu fico sempre irritada com estas situações. É verdade. Mas então, isto para dizer o quê? Ou seja, uma pessoa que de repente se depara com uma doença degenerativa, foi o que falámos, mas uma doença do foro mental, Sim. além do impacto que tem essa notícia na sua vida, além do impacto que tem na sua vida em termos de tempo, ainda tem A aqui nível um pessoal, impacto profissional, financeiro, não é? não é? Tem o impacto financeiro porque nós temos depois toda a sobrecarga do que é cuidar da pessoa, porque normalmente a pessoa que acaba por, infelizmente, ser diagnosticada com uma demência, ela realmente não sabe onde está, não tem a noção e, eventualmente, terá trabalhado ou não sei, poderá usufruir de uma
Poderá de ter uma uma pensão pensão boa, de mas reforma. pode até não ter uma pensão boa, não é? Mas normalmente hoje em dia não Sim. sei o que é que se Pronto, sim. considera bom, mas se pensarmos no que é necessário para, em termos de alimentação, em termos de habitação, em termos de despesas de água, de luz, de comunicação, portanto, há um conjunto de despesas fixas que qualquer agregado familiar tem. E as despesas de saúde, não é? Porque nem tudo é comparticipado pelo Estado, não é? Não só os E medicamentos na não doença são. mental há alguns medicamentos especiais com portarias e com tudo e com não Há, sei mas quê. que infelizmente também não conseguem chegar a todas as pessoas que deles necessitam, Sim, porque sim, neste sim. momento, atendendo ao peso do orçamento que a disponibilização dos fármacos antipsicóticos tem para o Estado, só estão a ser disponibilizados os medicamentos injetáveis, que são aqueles, enfim, que dão algum equilíbrio às doenças antipsicóticas, mas que são insuficientes, porque é depois complementar com medicamentos orais, não é? Uhum. E, portanto, ainda há muito a fazer, mas infelizmente, como se costuma dizer, a manta é curta, não é? E cobre os pés, destapa a cabeça, e é assim, o Orçamento de Estado realmente não consegue dar para tudo, e para nós, peço desculpa, eu não gosto de falar de política, mas para nós podermos manter uma TAP, por exemplo, como companhia de bandeira que consome milhões e milhões, ou até outras empresas ditas Oh, isso públicas, vamos por aí, tanto. falta para a Até ao saúde, bendito Hospital de Lisboa, não é? para Até a o bendito saúde. hospital que está para ser construído há 50 anos. Olha. Exatamente, Até o o bendito hospital que especial que parece que já. tem um nome muito engraçado, que é o Hospital de Todos os Santos, ou Sim, qualquer qualquer coisa. coisa assim, mas está para ser construído há 50 anos, já nos gastou imenso dinheiro, mas a verdade é que não temos ainda o hospital. E isto Não em temos Lisboa, nem hospital. falamos dos outros sítios. Sim, e em Lisboa também não é só essa questão. Por exemplo, há as unidades de internamento ligadas ao serviço de É. psiquiatria, por Que exemplo, do são Hospital de Santa Maria, que é o exatamente. Hospital Central. Quem conhece aquelas instalações do internamento e até da consulta, realmente, quer dizer, é um hospital que já tem mais de 50 ou 60 anos que nunca sofreu obras. Pois, e Portanto, é e assustador, não é? é um bocadinho. Agora parece que estão a decorrer algumas obras de melhoramento e ainda bem, finalmente. Mas isto são pequenos exemplos, não é? Porque se nós formos andar para aí pelo país, e relativamente às equipas de saúde mental que Sim. deveriam existir para dar o apoio às pessoas que sofrem da doença e ao familiar cuidador, nós devíamos ter uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes. E que devemos ter. Neste momento, não sei, teremos no máximo 20, 25 equipas e nós precisamos de mais de 100, se pensarmos numa por cada 100 mil habitantes. Porque o ideal seria uma por cada 50 mil habitantes e, Pois. portanto, duplicávamos o número de equipas. Porquê? Porque é preciso investimento. É preciso recrutar profissionais, não digo que sejam psiquiatras ou pedopsiquiatras, porque esses talvez hajam em número suficiente, mas precisamos de psicólogos, enfermeiros de saúde mental, Sim, assistentes sim, sim, sociais, sim. terapeutas, que devem constituir essas equipas, não é? Porque o cuidado a estas pessoas, o acompanhamento, não pode nem deve ser só feito Uma vez pelo por ano. médico de psiquiatria. Uma vez por ano. Faz Tem que aquela haver ali consulta só uma vez por ano exatamente uma combinação articulada entre todos esses profissionais para responder às diferentes necessidades do doente e da família. E queria só fazer uma pergunta, estamos quase aqui a terminar, porque estamos a falar deste impacto destas doenças nas famílias e falamos que tem netos. Como é que é a relação aqui dos netos